Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 16. O Espírito Santo e o quebrantamento. Esse é o ano do quebrantamento. E Deus ontem me fez lembrar uma frase, falei com a igreja. Quebrantamento, irmãos, ele é necessário na vida do ser humano, do crente. E fique sabendo disso, se nós não nos quebrantarmos, Deus o fará. Deus, Ele fará isso. É necessidade nossa, nosso coração se quebrar, se quebrantar diante do Senhor. Antes disso, eu quero ler com você que acompanhe comigo, em nome de Jesus. João capítulo 16, verso número 5, amém? A palavra diz: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu tenho muito ainda para lhes dizer, mas vocês não poderão suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai me glorificar, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém, queridos? Esse é o texto conhecido por toda a igreja, o texto da palavra do Senhor. Jesus se preparando para subir aos céus. Jesus, ele veio ao mundo para morrer no nosso lugar. Ele veio ao mundo para nos transformar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida. Eu tenho certeza que se você pudesse contar um pouquinho da sua história, você poderia testemunhar conosco a nova vida que Jesus te deu. Amém? Você tem nova vida? Eu recebi nova vida. Pastor Humberto falando aqui, fomos vizinhos lá na Mota Lima, e eu acredito que eu sou uma pessoa diferente daquela pessoa que morava na Mota Lima. Alguém que Jesus curou, que Jesus transformou, que Jesus libertou. E assim é a sua vida, é a nossa vida, é a minha vida. Jesus, ele tem transformado as nossas vidas. Ele tem nos libertado. A palavra do Senhor fala que a obra do Espírito Santo, ela é uma obra de transformação. A obra do Espírito Santo, ela é uma obra de libertação. A obra do Espírito Santo é uma obra de convencimento. É uma obra de transformação. Deus assim faz nas nossas vidas. Deus assim fez na cruz do Calvário. Ele diz aqui: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É o trabalhar do convencimento. É o Espírito Santo que convence. Nós temos vontade de muitas vezes entrar na cabeça de alguém e falar: é dessa forma que você precisa fazer, é dessa forma que você precisa agir. Por que você não para com isso? A gente tem vontade de fazer isso? Eu tenho, muitas vezes, né? Mas a gente não faz isso. A gente não tem o poder de transformar as pessoas. Eu tenho aprendido a descansar em Deus, na questão da transformação. E tenho aprendido que o Senhor, por meio das situações que eu vivo, que aparecem na minha vida, Ele está querendo transformar minha vida. Ele está querendo trabalhar no meu coração. O Senhor trabalha nos nossos corações. O Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar, diz a palavra do Senhor. Falar do Espírito Santo e do quebrantamento é entender que o quebrantamento, ele primeiro acontece não pelo Espírito. Você pode falar: poxa, um pastor falando de heresia. Não, não estou. O quebrantamento, ele não acontece em primeiro lugar pela obra do Espírito. O quebrantamento, ele acontece por uma decisão do nosso coração.
Tem que haver uma decisão no nosso coração em permitir que o nosso coração seja quebrado. E ao permitir que o nosso coração seja quebrado, trabalhado, convencido pelo Espírito Santo, então sim, o Espírito Santo fará a obra que Ele tem a fazer nas nossas vidas. A palavra quebrantamento, ela tem a ver com quebrar, com romper. A Bíblia fala em Mateus, se o grão de trigo, ele cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Todos aqui, eu creio, já fizeram a experiência do feijão, ou para si mesmo, ou para seus filhos, né? Colocar o feijãozinho no algodão e tudo mais. E você percebe que depois de algumas horas ou dias, há uma ruptura no feijão. E só quando acontece aquela ruptura é que nasce, né, é que germina o pezinho de feijão. E a nossa vida é exatamente igual. A nossa vida, nós queremos ver o frutificar. Nós olhamos a aparência das coisas, das pessoas, e falamos, nossa, que vida abençoada. Olha lá, parece que tudo dá certo para o Marquinho, estou vendo o Marquinho, tudo dá certo para ele. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas muitas vezes ninguém mesmo vai ver o quebrar, a ruptura. Sabe por quê, irmãos? Porque o germinar é aparente. Deus faz isso para glorificar o seu nome. Mas a ruptura muitas vezes é sozinho. Ninguém vê a ruptura. Ninguém vê o quebrantamento. Então você tenha certeza de uma coisa, que ninguém chega onde estiver, ninguém vai para onde vai de graça. É pela graça, mas não é de graça. A nossa vida é pela graça, mas ela não é de graça. Há um preço que foi pago por Jesus na cruz. E eu não estou falando que eu preciso pagar. Eu não sou dessa teologia de muito pagar preço. Eu tenho que aceitar o preço que foi pago. Quando eu aceito o preço que foi pago, as coisas acontecem. Tem muita gente que não está vivendo a vitória, a vida e vitória que poderia viver, porque está preocupado em pagar preço. E quando eu estou preocupado em pagar preço, eu coloco o preço para o outro também. Você acha que você vai chegar a pregar aqui assim fácil? Rapaz, para eu chegar e ser pastor aqui, ó, teve uma caminhada. E daí que teve uma caminhada? Não fui eu que determinei a caminhada. Quem determina a caminhada é o Senhor. Eu tenho aprendido nesses anos que, se Deus me colocou como pastor, Ele me colocou como alguém que tem a possibilidade de estar com as mãos na fechadura. Alguém que está com as mãos na maçaneta. Foi isso que fizeram comigo, irmãos. Um dia alguém chegou antes de mim, estava com as mãos na maçaneta, falou, entra. Mas você não merece. Entra. Porque quem estava com as mãos na maçaneta também não merecia. E hoje, talvez o Senhor tenha me dado a oportunidade de estar com as mãos na maçaneta. E meu papel com as mãos na maçaneta é falar, entra. A porta está aberta. Eu quero facilitar para você. Eu não quero dificultar para a geração que vem depois. Eu quero facilitar para quem vem depois. Eu quero falar, pode entrar, porque o preço não sou eu que estipulo. Não fui eu que paguei o preço. Tudo que eu recebi foi de graça, irmãos. Tudo que eu vivo é de graça. Com todo o respeito que vou falar, cada meia que eu visto, cada roupa íntima que eu visto, cada camiseta que eu visto, cada grão de arroz que eu como, foi de graça, foi pela graça. Não foi de graça, foi pela graça. Foi pela graça. Eu não paguei preço nenhum, quem pagou o preço foi Jesus. Eu apenas um dia entendi o preço que foi pago por mim e quis entrar por essa porta. É claro que por essa porta não se entra de qualquer maneira, porque só reconhece que alguém pagou o preço quando você está com o coração quebrantado. Quando o seu coração está quebrantado. Quando eu entendo que não é pelo meu esforço. Eu não estou aqui pelo meu esforço. Se eu estivesse aqui pelo meu esforço, eu não me sustentaria neste lugar. Eu já teria caído. Eu não mereço nada. Não merecemos nada. Eu sempre falo lá na igreja. Tudo bem que eu não preciso falar, irmãos, mas às vezes eu falo até para me lembrar.
Eu falo assim, irmãos, eu sou pastor dessa igreja, porque eu sou o cara mais improvável para ser pastor dessa igreja. Foi por isso que Deus me levantou nesse lugar. Deus olhou a lista e falou: quem é o pior? Pega ele e põe lá. Pastorei agora, vai. Pastorei as minhas ovelhas. Porque se eu entender que é dessa forma, Deus me quebrará. Quebrantamento tem a ver com ruptura. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que Deus Ele quer romper. Deus precisa romper. Existem coisas na sua vida que o Senhor já está rompendo. Existem coisas que ficaram em 2021, e eu digo para você uma dica: deixe em 2021. Deixe em 2021 coisas que não precisam vir para 2022. Irmãos, o segredo da vida é caminhar com Deus, é caminhar com Jesus, é andar com Jesus, é viver com Jesus, é entender que é Ele quem convence. Eu não sei a situação que você vive com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, mas quem convence é o Espírito Santo. Eu não sei a situação que você vive hoje internamente, motivo pelo qual você está aqui, motivo pelo qual você tem vivido as situações e as lutas interiores que você tem vivido. Mas eu quero dizer para você, quem convence é o Espírito Santo. Eu preciso abrir o meu coração para permitir que Ele trabalhe meu coração. O germinar do fruto é visível, o quebrantamento é às escuras. Porque se eu estou quebrantando para alguém ver o meu quebrantamento, já não é quebrantamento. O Senhor fala lá em Joel capítulo 2, é tempo de vocês rasgarem o coração e não as suas vestes. Porque era o costume do povo ter um momento em que eles rasgavam as suas vestes em sinal de humilhação diante de Deus. Só que para muitos deles isso já não estava sendo feito de coração, mas eles não poderiam deixar de aparentar para o povo, para as pessoas, que eles estavam em estado de humilhação. Então eles rasgavam suas vestes. O Senhor falou assim: não é tempo, eu quero que rasgue o coração. Deus não estava recriminando o rasgar de vestes. Deus estava falando: antes de você rasgar as suas vestes, rasgue o seu coração. A palavra diz para nós: a um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Nós vivemos num mundo de performance, irmãos. Só que no mundo de performance, Deus está procurando os improváveis. Deus está levantando aqueles que não são para confundir quem é, ou pelo menos pensa que é. Porque na verdade só existe um que é. Ele é o Rei da Glória. Há muitas coisas que nós vemos por aí. Não toqueis o ungido do Senhor, só existe um ungido. E o ungido é o Senhor Jesus. A unção que derrama, que me usa, que faz fluir da minha vida, essa unção não é minha. Há um momento agora que a gente fala muito isso, né? Eu respeito aquilo que você carrega, só que aquilo que eu carrego, você carrega também. Aquilo que eu carrego, você pode carregar também, irmãos. Tenho certeza que o pastor de vocês fala essa frase para vocês: Deus não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Deus tem aqueles que escolheram caminhar com Ele. Deus tem aqueles que entenderam que nada são sem o Senhor. Como diz a palavra em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Só que a gente tem dificuldade de viver esse texto, porque o texto está falando que sem mim você não pode fazer nada. Só que tem um monte de coisa na nossa agenda que a gente quer fazer sem Jesus. A gente muitas vezes só convida Jesus para aquilo que nós temos insegurança. Isso eu não sei, nem me pede. Jesus, agora. O pastor pediu para eu liderar a célula. O pastor pediu para eu pregar no culto. O pastor pediu para abrir o culto. Não sei o que, e agora? Esse pastor só inventa moda. Aí eu corro para Jesus. Mas existe um monte de coisa no nosso dia a dia que nós também não podemos fazer sem Jesus. A forma como você conduz a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios, você não pode conduzir sem Jesus. A forma como você cria seus filhos, eu tenho crido, irmãos, que o maior ministério, como o pastor falou aqui, são os das crianças. Eu tenho falado lá na igreja.
Eu tenho ensinado lá na igreja. Nós chamamos as crianças à frente também. Todos os dias que as crianças são chamadas à frente, nós impomos as mãos sobre elas. Nós abençoamos a vida delas. Eu creio nisso. O maior ministério do ser humano é a sua família. Não é a igreja. A igreja, se eu morrer amanhã, o ministério envia outro pastor lá. Rapidinho. Não tenha dúvida disso. Mas a minha família não. Eu acredito, né, que a minha esposa vai chorar um pouquinho. E meus filhos também. A igreja não fica órfã. Porque aquele que é o pai da igreja entregou seu filho por ela. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou falando tudo isso para você porque é difícil nós vivermos uma vida, muitas vezes, compreendendo em todos os momentos que eu não consigo fazer nada sem Jesus. Mesmo que as coisas estejam dando certo. Irmãos, como nós somos enganados por aquilo que dá certo. A gente acredita que porque está dando certo, Deus está ali. Nós precisamos entender algumas coisas. O juízo de Deus se manifesta muitas vezes a algumas pessoas exatamente no momento que as coisas estão dando certo para elas. Muitas vezes o juízo de Deus sobre a vida de alguém é fazer dar tudo certo. Muitas vezes o juízo de Deus sobre a vida de alguém é fazer essa pessoa enriquecer. Eu não sou contra a riqueza, irmãos. Eu não sou contra a riqueza. Só que a riqueza na vida do crente tem que ter destino. Deus deseja compartilhar a riqueza com a igreja. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Só que nós precisamos, antes de tocar nas riquezas, tocar os céus com a nossa adoração, com o nosso coração quebrantado diante dEle. Para que as coisas dessa terra, nós não venhamos a servi-las, elas são nossos servos. O meu carro é meu servo e servo da obra de Deus. A minha casa, tudo que tenho é do Senhor. Eu não posso ser dominado pelas coisas. As coisas estão aí para eu usar para a glória de Deus. Os recursos estarão, irmãos, eu tenho declarado lá na igreja, onde os recursos virão sobre a mão de muitos, onde os recursos tocarão muitas vidas. Só que, irmãos, se o nosso coração não estiver quebrantado, Mamon nos dominará. A gente tem medo de um monte de demônio aí. Tem um monte de demônios que falam na batalha espiritual. Não duvido de nenhum deles. Mas a Bíblia fala de dois deuses. Ou Deus ou Mamon. Qualquer demônio que você saiba o nome, ele se curva ao seu senhor, que é Mamon. E é o mundo hoje. O Mamon, ele toma conta do mundo. O Mamon toma conta dos corações, das emoções. Mamon dirige. Mamon tem destruído casamentos. Mamon tem destruído famílias. Mamon tem roubado mães de filhos. Mamon tem roubado marido de esposa, esposa de marido. Porque se o nosso coração não estiver quebrantado, nós seremos seduzidos pelas coisas. Teu irmão lá na igreja que ele se impressiona às vezes com algumas coisas. Ele chegou outro dia para mim: pastor, você sabe fulano? Eu falei: eu sei. Aí você sabe, né? Eu falei: eu sei, irmão. Mas e daí? Amanhã ele vai embora. Está tudo bem. E se ele ficar, está tudo bem. Está tudo certo. Nossa, fulano ganha em dólar. E daí, irmão? Está tudo bem. Qual o problema? A Bíblia está falando para nós, irmãos. Não há problema ter riqueza, não há problema ser abastado. O problema está quando essas coisas têm o nosso coração. Deus não tem problema em termos as coisas, em termos os recursos. Deus tem problema conosco quando os recursos nos têm, quando as coisas nos têm e nos dominam. E se o nosso coração não for quebrantado diante dele, nós seremos seduzidos pelas coisas deste mundo. Nós seremos seduzidos pelas conquistas. Nós seremos seduzidos por aquilo que está dando certo. Não, eu não aceito ninguém falar nada. Está dando certo. E por isso muitas vezes Deus ele tem que permitir que dê errado,
para que a gente entenda que na verdade já estava tudo errado até quando estava dando certo. Porque, irmãos, quando começa a dar errado, na verdade o quebrantamento já está acontecendo. A revisão de alma, de coração já está acontecendo. Então a bênção já está voltando a fluir quando as coisas estão dando errado. A derrota estava quando estava tudo certo. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo para você. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço o seu dia a dia, mas eu tenho convicção, não todos é claro, mas talvez uma parte, se tudo estivesse dando certo na tua vida, você não estaria aqui. Você só talvez encontrou essa igreja, você talvez só encontrou Jesus na tua vida, porque as coisas começaram a dar errado. Então, irmãos, na verdade quando as coisas começam a dar errado, a bênção de Deus está chegando na nossa vida. E muitas vezes quando as coisas estão dando certo, quando as pessoas estão nos aplaudindo, falando assim, puxa, tu é o cara, tu é fera, hein? Talvez aí a queda está acontecendo. Deus não é contra o sucesso de ninguém, irmãos. Deus não é contra as coisas darem certo para nós. Mas o problema está no coração de quem recebe, no coração de quem está vivendo. É por isso que o Espírito Santo, ele precisa encontrar em nós um lugar para quebrantar o coração. Observe os homens mais ungidos da face da terra. Eles são os homens mais simples que você pode andar. Observe os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus na face da terra. São pessoas que têm recursos, são pessoas que movimentam milhões, talvez bilhões, mas se o coração está quebrantado, são pessoas simples, que as coisas não as têm. E Deus quer isso de nós. Deus não tem problema em termos as coisas. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai abundar recursos sobre você. O Senhor vai abundar recursos sobre essa igreja, irmãos. O Senhor vai abundar recursos sobre as nossas vidas. Deus não tem problema com isso. Mas que o nosso coração esteja quebrantado. A Bíblia está falando, quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O pecado é não crer em Jesus. Crer é obedecer a Jesus. Crer e obedecer, muitos já aprenderam no seminário, na faculdade. Crer e obedecer é a mesma coisa. Não há crença se eu não obedeço. Eu creio em Jesus. Se eu creio em Jesus, eu obedeço. Se eu obedeço é porque eu estou crendo. Quando a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, não é porque eu sou uma pessoa obrigada a fazer caridade. A obra ali é a atitude. A fé sem uma atitude, ela é morta. Eu preciso ter atitude. Quem tem fé, quem crê, quem obedece, tem atitude. Age, faz, demonstra. O amor é o que o amor faz. O amor não é o que o amor fala. As mulheres sabem entender muito bem isso. Porque muitas vezes a mulher ela quer uma demonstração, quer ouvir também, né, irmãs? É ou não é, irmãs? Amém? Ixi, os homens estão falando pouco ou estão falando bastante? Vamos pular essa. O amor, ele pode até ser startado pelo que fala, mas ele é sentido por aquilo que faz. E quando eu amo o Senhor fala na sua palavra, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Se você guarda os meus mandamentos, é porque você me ama. Então, o pecado que o Espírito Santo precisa convencer o mundo é que as pessoas não creem no Senhor. E muitas vezes nós não cremos no Senhor, mesmo estando os 12 dias da campanha dentro da igreja, mesmo participando de todos os cultos de ceia, nós não estamos crendo no Senhor. Por quê? Porque estamos tendo dificuldade em obedecer a sua palavra, em obedecer o que está dito, está dizendo. E a Bíblia está falando, o Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado. Por quê? O pecado é que não crê em mim. O grande pecado do mundo é não crer. O grande pecado das pessoas é não crer. Por que as pessoas se entregam ao pecado? Porque elas não creem. Por que as pessoas não são fiéis nos dízimos e nas ofertas? Porque elas não creem. Por que as pessoas não sabem esperar uma direção de Deus? Porque elas não creem. Porque quando o meu coração é apoderado pela fé e pela crença no Senhor, porque fé, irmãos, e crença é diferente de acreditar. Eu acredito. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não crê em Deus.
Porque crer é obedecer. Acreditar é saber que aquilo existe. Então tem muita gente que acredita em Deus. A maioria das pessoas no mundo acreditam em Deus, mas não creem em Deus. Porque crer é obedecer. E para obedecer, meu coração precisa estar quebrantado. Eu não preciso ter o coração quebrantado para acreditar em Deus. O diabo acredita em Deus. O diabo sabe que ele existe. Mas o diabo não crê em Deus, porque não obedece a sua palavra, não se submete. Então a palavra está dizendo, o pecado que o Espírito Santo precisa convencer, qual é? Porque eles não creem em mim, não é porque eles não acreditam em mim. Porque todo mundo diz que acredita em Deus, mas crer é manifestado na obediência. A obediência, ela manifesta o crer, amém, igreja? E o Espírito Santo, ele precisa trabalhar isso no nosso coração. E da justiça porque vou para o meu Pai. O que é justiça, irmãos? Justiça é a plena vontade de Deus. E a plena vontade do Senhor era que Cristo fosse, porque se Cristo não fosse, o Consolador não viria. Irmãos, era muito importante a justiça ser completada. Quando Pedro falou o contrário para Jesus, jamais Jesus, você vai embora para trás de mim, Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens, não entendes das coisas do eterno. Porque toda a vitória da igreja é o fato de Cristo morrer e ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Então nós precisamos ser convencidos da justiça, até porque Cristo nos fez a justiça de Deus. Em mim e em você há a plena justiça de Deus. Você sabia disso? Nós somos feitos justiça de Deus. O que é isso, pastor? Ser feito justiça de Deus. Você tem a natureza de Deus. Você tem o DNA de Deus. Mas pastor, se você soubesse minha vida, eu não sei a sua vida, mas eu sei o que a Bíblia diz a teu respeito e ao meu respeito. E a Bíblia diz que nós fomos feitos justiça de Deus. E o Espírito Santo precisa nos convencer dessa justiça. Vou lhe dar um exemplo, para você entender como você é justiça de Deus. Eu posso chegar para você amanhã, e antes de falar com você, obviamente, eu ia até uma concessionária, aqui da cidade, da Baixada, comprar um carro zero no seu nome, e dizer para você, falar, olha, você pode ir lá pegar o carro zero, que o carro já coloquei no seu nome, já tem os seus dados, sua esposa, seu marido me deu os seus dados, eu já comprei, é seu, está no seu nome. Agora eu te pergunto, esse carro é seu ou não é? Eu comprei para você, ele é seu ou não é? É, não é? Eu comprei, está na concessionária, está no teu nome, mas e se você não for buscar? E se você não for buscar esse carro? Ele vai continuar na concessionária, ele vai ficar lá. Talvez alguns dias alguém vai me ligar e falar, senhor Wagner, o senhor colocou o carro aqui no nome de João, falou que ele viria buscar na quarta-feira à tarde, ele não veio, ele não virá? E se passar mais uma semana, talvez vão me ligar de novo, e vão ficar me ligando. Ou seja, o carro é seu, mas se você não for buscar, você não desfrutará do carro. A mesma coisa são as promessas de Deus. A mesma coisa é a vida, a ser a justiça de Deus. Jesus já fez, irmãos. O preço já foi pago. Jesus já nos fez, por meio do seu sangue, por meio da sua morte na cruz, ele já nos fez justiça de Deus. Mas se eu não for me encontrar por uma vida de quebrantamento a essa vida, eu não vou desfrutar dessa vida. Eu não vou desfrutar. É o que acontece com a maioria da igreja. A promessa é para todos. Mas existem aqueles que no meio do caminho decidem viver da sua maneira, da sua forma, e não buscam, e não tomam posse, e não creem que são justiça de Deus. Está lá, está disponível para todos nós, mas são poucos que acessam esse estilo de vida. Por quê? Porque os seus corações estão tomados por outras preocupações, e o seu coração está duro quanto a algumas circunstâncias. E também ele precisa nos convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás, ele já foi derrotado. O juízo já está decretado. O diabo e seus demônios, irmãos, eles têm o tempo curto. E a igreja precisa, com o coração quebrantado, avançar sobre a terra em evangelismo, pregando a palavra, sendo justiça de Deus. Eu tenho falado lá na igreja, irmãos, que eu creio dessa forma. O evangelho, o problema da igreja
é viver o evangelho como uma religião. A religião, ela é válida, Deus entregou ela para nós, mas ela se detém aos rituais, ela se detém às liturgias. Eu pratico a minha religião vindo à igreja, adorando, participando das campanhas, participando dos cultos, entregando meu dízimo, minha oferta. Deus fez a religião para que eu pudesse viver. Mas quando eu entendo que o evangelho é apenas uma religião, eu quero viver ele só aqui dentro. Eu tenho dito à igreja, o evangelho, irmãos, é a cultura. O evangelho é a nossa cultura. Porque quando algo é a minha cultura, eu vivo na segunda-feira, eu vivo na terça-feira, eu vivo dentro do campo de futebol, eu vivo com a minha esposa, com o meu marido, eu vivo no meio dos meus amigos que não são cristãos. O evangelho tem que ser a nossa cultura. O evangelho tem que ser o nosso estilo de vida. Não é uma questão de ser evangélico. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a bancada evangélica. A bancada evangélica é uma coisa, cristão é outra história. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não entenderam que ser cristão é uma cultura. A cultura faz parte. Por exemplo, é da nossa cultura comer açaí gelado. Você vai para Belém do Pará, o açaí lá é de outra forma que os paraenses comem o açaí. É na nossa cultura, é da nossa cultura ir na padaria comprar pão de cará. Eu não sei se é verdade, dizem que pão de cará só existe aqui na Baixada Santista. É a cultura nossa. Eu tenho uma prima que mora em São Paulo, que todas as vezes, final de ano que ela vinha para cá, ela vinha apaixonada, sedenta, faminta pelo pão de cará, que tinha lá na esquina de casa. É a cultura do local. Você tem a cultura da sua família. Vocês têm a cultura de orar juntos, de ler, amém, casais, aleluia. Orar juntos, aleluia. Ler a Bíblia juntos, chamar as crianças, deixa elas correr, brincar, pular, zoar, mas deixa elas estarem no meio daquela cultura. Não dá para deixar as crianças quietas muitas vezes, porque é culto, filho, mas ele está na casa dele, ele está de cuequinha, deixa ele pular, mas ele está sendo impregnado por aquela cultura. Meu pai canta, meu pai ora, meu pai busca o Senhor, a palavra está sendo pregada, lida neste lugar. Irmãos, o evangelho precisa ser a nossa cultura, precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, precisa fazer parte dos nossos pensamentos, nossa conversa. Mas se o meu coração estiver duro, o Espírito Santo, ele não vai ter acesso e trabalhar essas coisas no meu coração. Quero terminar nesse momento, dizer para você que existem 3 formas do Espírito Santo de nós vivermos o quebrantamento. 3 formas que nós precisamos e nós conseguimos muitas vezes ser convencidos pelo quebrantamento. O primeiro deles é pela palavra, irmãos. A palavra de Deus, ela é fundamental na nossa vida. Leia a palavra todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu leio a palavra, mas eu não consigo guardar. Eu vou te contar uma historinha que você nunca mais vai se importar se você guarda ou não. E quando você perceber, você vai estar guardando a palavra. Um sábio chegou para um garoto uma vez e deu um balde para esse garoto perto de um riacho. Esse balde estava todo sujo e furado. E esse sábio chegou para o garoto e falou assim, vá até o riacho e traga água para mim nesse balde. E o menino foi a primeira vez, vinha correndo, o balde vazando água, ele vinha correndo. Obviamente, quando chegava perto do sábio, o balde já não tinha mais água nenhuma. E obviamente esse sábio fez com que esse menino voltasse várias vezes. E todas as vezes que o menino ia, enchia o balde, vinha pesado, daqui a pouco no meio do caminho, já não tinha mais água. Até uma hora que o menino, muito assim, chateado, falou, olha, e o sábio, fazendo de conta que não entendeu nada, falou, o que está acontecendo? Falou, não, o senhor pediu para mim buscar água, só que eu venho com a água, e quando eu venho com a água no meio do caminho, a água se esvai e vai embora, e não tenho mais nada no balde. O sábio virou para esse menino e falou assim, mas nessa sua trajetória de ir buscar, encher o balde de água, você não percebeu nada com esse balde? Ele falou, nada demais, o balde apenas ficou mais limpo.
Assim é a palavra de Deus, irmãos, quando a gente lê. Talvez você pense assim: poxa, eu estou lendo, mas eu não consigo absorver nada, eu não consigo lembrar. Continue lendo, continue lendo, continue lendo, continue lendo, continue lendo. Você pode até acreditar que não está absorvendo, mas uma coisa com certeza acontecerá: você, com o passar do tempo, na leitura da palavra, estará mais limpo. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro foi resistente e falou assim: não me lavarás os pés. Jesus falou: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro falou assim: então não lava só os pés, lava tudo, Senhor, pode lavar, me dá uma enxurrada. Jesus falou: não, no demais, vocês já estão limpos, pela palavra que vos tenho falado. O quebrantamento, irmãos, ele vem pela palavra. A palavra nos confronta. A palavra vai em áreas da nossa vida, a gente fala assim: não, eu não, se fosse minha vontade, eu não faria isso. Que bom, mas não é a sua vontade, é a minha, diz o Senhor. Irmãos, eu amo a palavra de Jesus. Eu amo a palavra de Jesus. Houve épocas da minha vida que eu chorava diante dela. Eu vou fazer uma coisa aqui, porque profeticamente para mim me servia. Havia épocas da minha vida, irmãos, que eu não tinha nada, literalmente a palavra do Senhor. E eu profeticamente eu falava: Senhor, está aqui, eu não tenho nada, Jesus, mas eu confio que a minha vida está baseada nessa palavra. Me molda de acordo com ela, Senhor. Transforma a minha vida de acordo com ela. Lembra que eu falei no começo? Quebrantamento é quebrar, irmãos. Quebrantamento é ruptura. Quebrantamento é rompimento. O bebê dentro da barriga da sua mãe tem todos os nutrientes que ele precisa. Ele respira, ele come, ele bebe água. Mas chega um momento que a bolsa estoura. E quando a bolsa estoura, quando chega o momento de nascer, há uma ruptura, há um rompimento. E quando acontece aquele rompimento, um novo tempo se acontece na vida daquela criança. Um novo tempo acontece naquela família. Isso é o quebrantamento, irmãos. O quebrantamento muitas vezes dói, é doloroso, não é da nossa vontade, mas ele vai trazer coisas novas ao teu coração. Ele vai trazer coisas novas ao teu ministério. Ele vai trazer coisas novas à tua vida. Ele vai trazer coisas novas à tua família. Ele vai trazer coisas novas, creia nisso. O quebrantamento pela palavra. Segunda área, obviamente eu vou falar o quebrantamento é por meio do Espírito. O Espírito Santo, como diz o texto que nós lemos, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não queira transformar as pessoas. Com certeza, assim como eu, você vai sair derrotado dessa batalha. Mas creia que o Espírito Santo pode fazer. Gosto de uma citação de um pastor, que uma vez ele falou assim, gosto da igreja. Boa era a igreja na época da minha avó. Porque na época da minha avó, as pessoas não saíam da igreja quando elas achavam que as coisas não estavam certas. As pessoas iam dobrar o joelho e orar pela vida do pastor, pela vida da igreja, pela liderança, pelas decisões. Hoje, irmãos, as pessoas têm alguma coisa que não agrada a igreja, agrada alguém, vou procurar outra igreja. Vou procurar outro pastor. O pastor Humberto deve ser muito bravo. Eu me converti numa época que quando as coisas não estavam bem, quando parecia que o pastor não estava tomando decisões corretas, havia um povo que se reunia para orar a Deus, falar: Deus, ou o Senhor muda o coração do pastor, ou o Senhor vai mudar. Você já fez essa oração? Você não precisa levantar a mão, mas eu quero orientar você a fazer essa oração. Não só pelo seu pastor, pela sua esposa, pelo seu marido. Senhor, o Senhor muda esse camarada, o Senhor muda eu, muda a mim. O Senhor muda esse pastor, o Senhor muda meu coração. Ou o Senhor muda esse patrão,
O Senhor muda meu coração. E sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. O quebrantamento vem pelo Espírito Santo. E a terceira coisa que eu quero dizer pelo qual passamos por um quebrantamento são as circunstâncias. Eu falei no começo dessa mensagem, se nós não nos quebrantarmos, Deus o fará. A palavra vem sobre o nosso coração para nos quebrantar. O Espírito Santo vem sobre os nossos corações. Não que eles falham, porque eles são Deus e eles não falham. Mas muitas vezes o nosso coração não dá ouvidos à voz da palavra e à voz do Espírito. Deus usa a sua terceira ferramenta, as circunstâncias. Quando não somos quebrantados pela palavra, quando não somos quebrantados pelo Espírito Santo, por uma dureza do coração nossa, por uma resistência do coração nossa, Deus usa a sua terceira ferramenta, as circunstâncias. E as circunstâncias dificilmente falham no quebrantamento do nosso coração. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós não nos quebrantamos, Deus o fará. Eu não sei o motivo pelo qual Deus me trouxe aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: está para vir um tempo novo sobre aqueles que desejam. Está para vir um liberar de unção da parte de Deus sobre aqueles que desejam. Está para vir um avivamento no coração, nos ministérios e famílias daqueles que desejam. Sabe por quê? Porque Deus o quer. O ano do quebrantamento é um ano também do reavivamento de muitos sonhos e propósitos, irmãos. A gente muda de ideia com muita facilidade. Deus não muda. Deus nunca mudou. Ah, se eu pudesse te contar por tantos caminhos que eu tentei trilhar, por tantas teimosias e durezas de coração que eu insisti. Mas chegou uma hora que você não consegue resistir. E eu quero dizer para você, não espere chegar essa hora, porque ele é um pouquinho desconfortável. Não espere chegar esse momento. Creia que Deus, ele tem o melhor. Ele sabe o que ele faz. Ele é um pai de amor. Eu sempre digo lá na igreja, quando eu digo para o meu filho, olha, não suba aí, Wagner, porque se você fizer isso, tal coisa, e se cair, você vai apanhar. Pergunto para você, eu quero bater nele? Eu não quero bater. O pai ameaça, o pai avisa porque não quer bater. Tem gente que, às vezes os caras falam assim, as pessoas falam assim, a palavra do pastor lá foi uma palavra dura. Não foi, irmão, palavra de amor. Porque quando Deus ele chegando, é porque ele não quer que aconteça. A gente é assim com nossos filhos, fala assim, se tu subir aí, você não quer bater. Você não quer que aconteça. Deus é exatamente assim. Se Deus ele está bradando no nosso coração, é porque ele não quer que aconteça. Ele quer que a gente o ouça antes. Ele quer que o nosso coração se quebrante antes. Ele quer que a gente se entregue antes. Ele quer que a gente obedeça antes, para viver tudo aquilo que ele tem para nós. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.